Muito bem, boa tarde novamente a todos e a todas. Meu nome é Jean Hauck, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou falando aqui da cidade de Florianópolis. Fazendo então minha audiodescrição, eu tenho cabelo e barba brancos, grisalhos, né? Já foram pretos um dia. Tenho pele branca, cabelos grisalhos, como eu falei. Eu uso óculos e estou usando uma camisa azul. E estou no meu escritório aqui. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. É um prazer receber todos vocês aqui na sessão técnica número 8, Ensino de Engenharia de Software, do terceiro Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, o EduComp. O EduComp 2023 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, por meio do Grupo de Interesse de Educação em Computação, o GIEC. Está sendo sediado virtualmente, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vocês podem todos interagir com comentários e perguntas por meio do chat aqui, do Google Meet. Durante a discussão, essas perguntas vão ser incluídas na discussão na medida do possível. Também é possível interagir por meio de áudio e vídeo, bastando para isso, no momento da discussão, usar esse recurso aqui do Google Meet de levantar a mão, para que nós possamos colocar em ordem as participações, né? Convido quem puder, durante o momento das discussões, abrir a câmera e o áudio, com certeza, isso auxilia na interação com os colegas que estarão apresentando seus trabalhos. Bom, vamos iniciar, então, a nossa sessão técnica com a apresentação do trabalho, um relato de experiência sobre a oferta da disciplina Desenvolvimento de Software Livre para cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Esse trabalho tem a autoria do Paulo Parreira Júnior, Júlio Alves, Heitor Costa, André Freire e Igor Viesi. Convido, então, o Paulo, está conectado aí para abrir a sua câmera e compartilhar a sua apresentação conosco. Temos, então, 10 minutos para essa primeira apresentação. Ok, obrigado, professor Jean. Já posso começar? Bom, então, agradeço a todos e todas, né, pela presença. Nós vamos iniciar com uma introdução sobre o tema, né? Vou falar sobre o contexto do trabalho, o problema que a gente buscava atacar e o objetivo. Depois eu vou partir realmente para o relato de experiência, né, da oferta dessa disciplina, falando do planejamento, da sua execução e de alguns resultados. E por fim, nas conclusões, eu quero apresentar um pouco sobre a avaliação da disciplina por parte dos estudantes e também algumas considerações finais. Bom, hoje, né, todos sabem que com projetos como Linux, o Git, né, dentre outros grandes projetos de software livre, isso mostrou uma viabilidade desse modelo de desenvolvimento de software, né, no qual você tem voluntários espalhados pelo mundo contribuindo para um projeto de código aberto. E isso despertou interesse, né, das empresas, universidades e organizações públicas que passaram a financiar projetos de software livre. Talvez o caso mais emblemático seja o projeto da Google, né, Google Summer of Code, que já financiou mais de 600 projetos ao longo da sua existência. Bom, e a participação de estudantes, né, em projetos de software livre traz alguns benefícios. Por exemplo, né, a oportunidade de aprendizado do aluno ao lidar com problemas reais, né, e também um diferencial na sua carreira, porque muitas empresas estão de olho, né, nesses profissionais que atuam de alguma forma com projetos de software livre. E uma das formas, né, do estudante, enquanto na graduação, ter acesso a esses benefícios é por meio das disciplinas, né, sejam elas obrigatórias ou eletivas. E aí, nesse caso, é possível encontrar, né, material como notas de aula, emendas, planos de curso, de disciplinas de desenvolvimento de software livre aí na internet, mas faltam relatos de experiência sobre a oferta de disciplinas como essa. E por que isso é um problema? Bom, apesar de ser importante, né, essas notas de aula, emendas, isso facilita a elaboração de novas disciplinas e tal,
mas sem um relato, né, boas práticas, desafios, experiências, né, que poderiam ser compartilhadas, aprendidas, debatidas e aproveitadas por outros docentes, acabam ficando omitidos, né? Então, nesse sentido, nosso objetivo é cobrir esse gap da literatura, apresentando um relato de experiência sobre a oferta da disciplina de desenvolvimento de software livre para os estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação aqui da Universidade Federal de Lavras. Bom, então partindo agora para o relato em si, falando um pouco sobre o planejamento, quando nós colocamos em mente, né, esse objetivo de ofertar uma disciplina como essa, de desenvolvimento de software livre, várias dúvidas surgiram, né? Por exemplo, qual bibliografia utilizar, quais assuntos abordar, porque é vasto o assunto, né? O tema, como avaliar o conhecimento obtido pelos estudantes. E aí, né, a primeira ideia foi recorrer, né, à ajuda dos universitários, ou seja, procurar pessoas com mais experiência nessa área, né, que já lecionaram disciplinas como essa. Então, duas disciplinas que nós utilizamos como base para preparar a nossa aqui foram as disciplinas Desenvolvimento de Software Livre, do IME-USP, né, com o professor Fábio Com, e Desenvolvimento de Software de Código Aberto Livre, do professor Fernando Castor, da UFPR. Então, a partir, né, do levantamento do conteúdo programático, das emendas dessas disciplinas que estão disponíveis na internet, nós criamos uma primeira versão do plano de curso da disciplina. Ela foi disponibilizada para apreciação de 2 docentes, um aqui da UFLA e outro de outra universidade, né, sendo que um desses professores tinha experiência em ofertas de disciplina de desenvolvimento de software livre. E a partir dos comentários deles, né, a gente refinou esse plano e chegamos a esse conteúdo programático aí. Como vocês podem ver, né, são várias atividades e cada uma delas tem uma pontuação, né, uma avaliação. Nós preferimos dessa forma porque a gente já queria que o aluno tivesse nessa familiaridade com fazer pequenas atividades, mas de forma recorrente. Porque o desenvolvimento de software livre é isso. Muitas vezes você entra para fazer uma contribuição e por vários meses ali você tem que ficar, né, corrigindo realizando alguma modificação que o mantenedor pediu, ou seja, você tem que estar sempre em contato. E esse conteúdo programático, ele pode ser dividido basicamente em 4 blocos, né, principais. As 2 primeiras atividades ali têm mais a ver com a interação com os alunos por meio de fórum, então a gente também optou por essas atividades mais assíncronas, né? Então, a primeira atividade era a leitura de um artigo relacionado ao assunto, a segunda atividade era a apresentação de um documentário sobre software livre, e os alunos interagiam por meio do fórum. A segunda parte, o segundo bloco da disciplina é um bloco mais assim convencional, tradicional, vamos dizer assim, né, que era aulas expositivas sobre alguns assuntos, por exemplo, como a história do software livre, licenciamento de software, e teve também uma palestra convidada. A terceira parte era já uma parte mais prática, em que os alunos foram levados para o laboratório de informática, né, e a gente teve aula sobre versionamento de software com Git, GitHub, e isso foi dividido em 2 etapas. E, por fim, a parte, talvez, que eu considero mais importante dessa disciplina são os projetos práticos, que eu vou relatar com um pouco mais de detalhe a partir de agora. O projeto 1, essa disciplina tinha 2 projetos práticos. No projeto 1, eu chamei ele de Águas Rasas. Por quê? Porque nesse projeto os alunos tinham que passar por todo o processo de contribuição para um projeto de software livre, mas esse projeto de software livre, que eu chamei de personalidades do software livre, era um projeto desenvolvido pelo docente da disciplina, ou seja, a gente estava em casa. Então, caso os alunos, né, cometessem algum erro, algum equívoco, era mais fácil contornar isso. Tá? E esse projeto, né, Personalidades do Software Livre, o objetivo dele era apresentar detalhes sobre a vida e as contribuições de algumas personalidades do mundo do software livre. Então, cada oferta de disciplina vai ser uma personalidade. O primeiro foi o Richard Stallman, a segunda que a gente já ministrou aqui foi o Linus Torvalds, e aí a cada oferta a gente vai tratar de uma personalidade aí, que são várias, né? Dá para fazer muitas ofertas aí. Bom, a metodologia para desenvolvimento desse trabalho, desse projeto, os alunos tinham 2 semanas para a realização dos projetos. Na primeira semana, eles tinham que enviar um pull request, né, com as modificações para alguma característica dessa personalidade do software livre. Então, o professor ele fazia uma revisão desse envio, né, desse pull request, e aí os alunos tinham que realizar as correções necessárias e enviar na semana final o pull request com as correções. O projeto 2 eu chamei de mar aberto, né, porque realmente é a participação em projeto em um ambiente não controlado, né. Então era a hora dos alunos contribuírem para projetos de software livre reais, não vinculados necessariamente à disciplina. E de onde vieram, né, os projetos que esses alunos contribuíram? Eu primeiro fiz uma chamada aqui no departamento, né, para caso algum colega do departamento tivesse algum projeto
que quisesse receber contribuições, ele poderia disponibilizar. A partir dessa chamada, nós obtivemos 8 projetos, né, de colegas do departamento para contribuição. E eu também disponibilizei algumas plataformas de auxílio à escolha de projetos de software livre para contribuir, como, por exemplo, essa plataforma Code Triage, na qual os alunos podem lá selecionar a linguagem que eles mais têm afinidade, e aí apresenta uma série de projetos que estão aceitando contribuições. Esse projeto é um pouco mais longo, né? Então os alunos tiveram 4 semanas para a realização do projeto, eles tinham que realizar pelo menos 2 pull requests, sendo um pull request de documentação, você podia documentar um trecho, né, do software, poderia ser traduzir alguma documentação, e o outro pull request era relacionado à implementação, poderia ser uma implementação de uma nova feature, poderia ser a correção de algum bug, etc. Bom, e um ponto importante aqui é que nesse projeto 2, os pull requests não precisavam necessariamente ser aprovados pelo mantenedor. Como é um ambiente não controlado, então pode ser que um mantenedor leve, sei lá, meses para aprovar um pull request, e às vezes ele nem aprove, né? Então, assim, o que a gente avaliou foi a participação dos alunos, né? Como que eles participaram, se eles passaram por todo o processo, né, de contribuição corretamente. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre a execução e os resultados que a gente obteve. A disciplina ela foi ofertada como uma disciplina eletiva, ou seja, os alunos não eram não eram obrigados a fazer essa disciplina, eles poderiam escolhê-la dentro do hall de disciplinas que tem aqui na UFLA. Nós disponibilizamos 30 vagas. Nessa oferta de 2022/1, que foi a oferta que a gente colocou no relato de experiência, todas as vagas foram preenchidas, nós tivemos 100% de aprovação na disciplina, com nota mínima de 85 pontos. Então, se a gente comparar aqui com as ofertas de eletiva que a gente tem aqui na UFLA, é um resultado bastante interessante, né? E alguns fatores que a gente considera que poderiam ter influenciado, né? Primeiro, a relevância do tema, então essas vagas foram preenchidas rapidamente porque é um tema relevante, atual, né? O processo avaliativo também distribuído ao longo do semestre, né, em várias pequenas atividades, isso pode ter favorecido, porque caso o aluno perdesse alguma coisa, o impacto na nota dele era menor, e também o fato da disciplina não ser obrigatória, né? Então, quem fazia era quem realmente estava interessado nesse assunto. Bom, sobre aquele primeiro bloco de atividades lá, né, que era a participação do fórum, todos os alunos participaram do fórum, né? Alguns demonstraram maior engajamento. Por exemplo, eu pedia para o aluno criar um post, né, sobre o artigo que eu coloquei lá para eles lerem e comentar o post de algum colega. Então, tinha alunos que iam além, né? Eles comentavam 2, 3 posts porque se sentiam, né, motivados e interessados no assunto ali. Com relação àquele bloco de aulas expositivas, é o que vocês devem estar acostumados, né, nas disciplinas tradicionais. O professor apresenta o assunto e os alunos fazem pergunta. Uma coisa que eu posso relatar aqui é que houve, né, questionamentos acentuados sobre o tema de licenciamento de software. Então, é um assunto que chamou atenção e talvez os alunos também tenham mais dificuldade, né? Então, foi uma aula assim, bem dinâmica, com bastante participação dos alunos. Com relação àquelas atividades práticas sobre versionamento de código, né, nós notamos uma heterogeneidade, né, em relação ao conhecimento. Então, tinham alunos ali que estavam bem avançados nessa parte de Git, porque já faziam estágio, etc. E outros estavam começando ali. E o interessante é que eu só fui perceber isso na hora do trabalho 1, né? Então, durante as aulas práticas, eu não consegui pegar. Então, isso é uma coisa que a gente vai tentar melhorar, né, nas próximas ofertas. Bom, o projeto 1, né, alguns resultados aí. Aquela entrega parcial que os alunos faziam, né, que eram 2 semanas, na primeira semana eles entregavam o pull request, o professor fazia uma revisão e depois eles tinham que entregar a versão final corrigida. Isso favoreceu muito a qualidade do trabalho, né, e percebeu-se, né, nesse trabalho aí um ganho de confiança por parte dos estudantes nesse processo de contribuição. Eles viram que não é uma coisa, né, um bicho de 7 cabeças, né, não é uma coisa do outro mundo. Aqui tem uns prints, né, de uma contribuição de um grupo, né, sobre a vida pessoal do Stalmo, e do lado esquerdo aí nós temos um print de um comentário meu sobre um pull request dos alunos. Esses prints todos são tirados do artigo. No projeto 2, né, dos 8 projetos disponibilizados pelos colegas de departamento, 7 foram contemplados com contribuições, então mostra que os alunos tiveram mais interesse em participar desses projetos em que os mantenedores estavam mais próximos, vamos dizer assim, né, eles podiam recorrer de forma mais fácil, isso é uma coisa interessante. E o maior desafio relatado pelos estudantes, né, foi a escolha da issue para contribuir. Então, uma vez selecionado o trabalho, né, o projeto para contribuir, ainda tinha um segundo desafio, que era qual issue, né, contribuir. E isso aí tem sido reportado na literatura, né, por outros pesquisadores que fazem pesquisa com software livre, que esse realmente é um calcanhar de Aquiles, né, é uma coisa complicada aí você escolher a issue, a melhor issue para você contribuir.
Todas as equipes fizeram as contribuições necessárias, e um relato interessante aqui, né, nesse projeto 2, é que teve um aluno da disciplina que se propôs a criar um projeto de software livre para receber contribuições, e ele teve o cuidado de cadastrar as issues, né, o README do projeto, também em inglês, e ele acabou recebendo uma contribuição de fora da UFLA, de fora do Brasil, inclusive, né, uma pessoa da Coreia do Sul encontrou o repositório dele, fez uma contribuição, e ele ficou super satisfeito com esse resultado. Bom, partindo então agora para as conclusões, né? Mais ali para o final da disciplina, nós fizemos uma avaliação com os alunos por meio de um formulário eletrônico. As respostas eram anônimas, né? Não teve qualquer impacto na nota dos alunos, as respostas que eles deram, eu deixei isso bem claro lá. Ficou disponível por 2 semanas e 20 alunos responderam à pesquisa, então em torno de 67% da turma. Aqui alguns resultados que eu achei interessante sobre o conhecimento de software livre, sobre software livre, né? Então eu fiz uma pergunta: qual era o seu nível de conhecimento de alguns assuntos de software livre antes e depois de cursar a disciplina? Então nós vemos aí que, né, praticamente zerou, né, essas alternativas aí, conhecimento muito baixo ou baixo, né? Então aqui eu coloquei conceitos, conhecimento sobre conceito e história do software livre, licenciamento de software, né? Processo de contribuição, conceitos de Git e GitHub. Um outro ponto desse questionário era, eu fazia algumas afirmações e pedia para eles julgarem, né, essas afirmações, dizendo se eles concordavam, discordavam, né, e aí a maioria que não teve nenhuma, né, que os alunos discordaram, mas teve uma que chamou atenção, que a maioria concordou, que foi a seguinte afirmação: eu recomendaria essa disciplina para outras pessoas, né? Então praticamente 100% dos que responderam à pesquisa marcaram a opção que concorda totalmente. E isso aí realmente eu acho que acabou acontecendo, porque nós já tivemos uma segunda oferta dessa disciplina e novamente todas as vagas, né, foram esgotaram rapidamente, né? Então, e aí eu fiz uma pergunta, né, como é que eles chegaram na disciplina, e muitas pessoas falaram que foi por indicação de outros colegas, tá? Bom, alguns relatos interessantes aqui, assim, no final da disciplina, né? Um deles é que um aluno me escreveu, depois que já tinha terminado a disciplina, um mês depois, ele me escreveu falando que depois da disciplina ele se sentiu confiante, né, em contribuir com projetos de software livre. Inclusive, ele corrigiu um defeito de uma biblioteca de software livre que eles usavam no seu local de trabalho, no seu estágio, né? Então ele foi lá, corrigiu, fez o pull request e foi aceito, né? Então resolveu o problema não só dele, mas de outras pessoas também que dependem dessa biblioteca. Outro relato interessante é alguns alunos da disciplina que, por conta própria, criaram seus próprios repositórios de software livre para receberem contribuição, né? Provavelmente porque viram, né, como que é o processo, viram que as vantagens de você receber contribuições, né, de avançar no trabalho por meio de ajuda de outras pessoas. Bom, agora como trabalhos futuros, né? Primeiro, aprofundar o ensino dos conceitos de Git e GitHub, por causa daquele ponto que eu falei, né? Existe uma heterogeneidade entre os alunos, alguns estão muito avançados, outros menos, então a gente vai tentar fazer algo que lá naquelas primeiras aulas lá de práticas a gente consiga mitigar isso aí. Adicionar conteúdo sobre processo de construção e divulgação de um projeto de software livre. Na primeira oferta a gente não tratou desse assunto, mas na segunda oferta eu já incluí uma aula sobre isso, né? Ou seja, o aluno que ele tem uma ideia, ele quer colocar, né, isso num projeto, num repositório de software livre para receber contribuições. O que eu tenho que fazer? Como que eu cadastro, né, lá um projeto, as issues, quais são as boas práticas para cadastrar isso. E o terceiro ponto aqui é aceitar, no projeto 2 da disciplina, contribuições de estudantes que quiserem propor seus próprios projetos. Lá na primeira oferta, a gente não contemplava isso. E alguns alunos, né, fizeram isso por conta própria, e isso tem um esforço, né, a gente sabe que é um esforço significativo, então nada mais justo do que também recompensar esses alunos que fazem esse tipo de trabalho. Então agora, na segunda oferta, eu disponibilizei essa oportunidade, né? Quem quiser criar seu próprio projeto de software livre também vai ser uma das opções lá para o projeto 2, tá? Bom, era isso, pessoal. Agradeço novamente a participação de todos e fico aberto aí para perguntas. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação, muito interessante realmente a oferta dessa disciplina. Vamos ver, temos ainda 2 minutinhos para uma ou duas perguntas. Temos uma pergunta no chat aqui de Fabrício. Parabéns pelo trabalho, Paulo. Uma curiosidade, os estudantes utilizavam alguma ferramenta específica para gerenciar o Git, o GitHub, ou o próprio Git Bash?
Bom, uma boa pergunta, viu? Eu não fiz esse questionamento sobre como que eles, se alguma ferramenta específica que eles usavam para gerenciar, ou se era linha de comando, é até uma questão que eu posso levantar nas próximas ofertas. O que eu achei interessante, uma coisa que eu perguntei era assim, como que vocês faziam com o processo de contribuição? Porque eles estavam trabalhando em equipes, né? Então era assim, cada um fazia o fork de um repositório, fazia suas contribuições, depois juntava tudo, e a maioria falou que fazia o seguinte, um aluno fazia o fork do repositório, né, e colocava os outros colegas como colaboradores. Então, esses colegas, como colaboradores, podiam fazer commits, né, no repositório, e depois o aluno que fez esse fork fazia o pull request lá para o repositório original. Esse era um fluxo de trabalho que eu detectei lá. Mas com relação à ferramenta, eu não fiz, realmente eu não sei te dizer. Eu acredito, naquela parte da disciplina em que eu apresentei o Git e o GitHub, eu apresentei as duas formas. Eu mostrei como fazer via linha de comando, Git Bash, e também usando um plugin do VS Code, que agiliza bastante também na hora de você lá selecionar os arquivos para colocar na área de stage, para você escrever um commit, né, fazer algumas ações ali. Mas eu mostrei primeiro na linha de comando para eles saberem o que está acontecendo, né, lá a ferramenta está fazendo por baixo dos panos. Bem legal. Muito provavelmente usaram, né, o plugin do VS Code, muito provável. Muito obrigado. Se tiver mais alguma outra pergunta, temos um comentário da Darcy, que consigamos enriquecer cada vez mais a bandeira do software livre, é isso mesmo? Legal. Bacana. Em relação ao Git, Paulo, eu dou aula numa disciplina que é das primeiras fases, assim, também, né? E para os trabalhos em grupo, não é assunto da disciplina, no caso dessa disciplina que você ofertou, era realmente um tópico programático, né? No meu caso, não é, e acabo introduzindo por uma questão de perceber a necessidade, mas eu vejo, especialmente os alunos que estão iniciando, têm muita dificuldade, uma curva de aprendizado bem lenta, especialmente para lidar com problemas de conflito na hora do merge, etc, etc. Os teus alunos tinham algum pré-requisito ali para a disciplina que já trazia eles um pouco mais experientes, ou tinha gente no comecinho também? Ótima pergunta, Jean. O pré-requisito que a gente colocou foi a disciplina de engenharia de software, e aí vai pegar alunos a partir do quarto período, quinto período. E com isso, eu tinha muitos alunos já em estágio, em fase de estágio, sabe? Então, tinha mesmo alunos que estavam com uma facilidade assim, de manusear o Git por conta desse trabalho, né? Extra universidade aí. Mas aí, uma coisa que alguns alunos comentaram, e até parabenizo você pela iniciativa, é justamente isso. Eles falavam assim, Paulo, essa questão do Git tinha que ser apresentado mais lá no início, lá nas disciplinas básicas de programação, para a gente já chegar aqui mais acostumado. E isso aí eu concordo, né? Eu acho que é importante mesmo, logo cedo já, porque não tem outro. Vai chegar no trabalho lá, eles vão ter que encarar. E a outra coisa sobre a questão do merge que você falou, isso também foi um ponto que os alunos falaram, que eu já corrigi para as próximas ofertas. Eles falaram para eu dar uma atenção maior nessa questão de conflitos. Eu trabalhei muito com essa questão de foco, né, de criar um fork, de clonar um repositório, fazer um commit, mas quando eles foram contribuir, na hora da contribuição, um colega escrevia no mesmo arquivo do outro, gerava conflito, e isso eu acho que realmente foi uma defasagem do treinamento ali na disciplina. E eu já aprimorei para as próximas ofertas. E comentando, pessoal, quem acessar o artigo vai ter o link lá para baixar, viu? O material que eu usei, os slides, a descrição dos projetos, está tudo lá disponível para quem quiser. É livre, tá? Excelente, muito obrigado, Paulo. Temos mais algumas perguntas no chat, mas infelizmente nosso tempo já está estourado. Se, Paulo, você puder responder no chat, então, para os colegas que fizeram questionamentos depois, agradeço as perguntas dos colegas, puderem responder no chat, seria muito bom, né? Bom, agradeço mais uma vez a apresentação do Paulo, do trabalho 1. Agora, então, vamos dar continuidade à nossa sessão técnica, com a apresentação do próximo trabalho. É o trabalho intitulado Ensino, Aprendizagem e Uso Profissional da UML em Belo Horizonte e região. A autoria de Ian Gelman, Edson Oliveira Júnior e Laerte Xavier. Eu tinha visto Ian está aí presente, né? Se puder abrir, então, a câmera e compartilhar a sua apresentação. Muito bem-vindo, Ian, muito obrigado. Então, você tem 10 minutos para a apresentação, depois nós temos as discussões, ok? Perfeito. Boa tarde, Tiago. Vocês conseguem me ouvir bem e já ver a apresentação?
Sim, estou vendo, estamos ouvindo. Se puder, talvez aumentar um pouquinho o áudio, para mim está um pouquinho baixo, mas tá ótimo. Perfeito. Vou dar início aqui então. Então, boa tarde a todos. Como bem apresentado, eu sou Ian Gelman. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto preto e estou com uma blusa azul marinha, com óculos também da mesma cor, num fundo desfocado, branco, onde é possível ver 4 quadros. O nosso artigo, ele é intitulado Ensino, Aprendizagem e Uso Profissional da UML em Belo Horizonte Região, e eu escrevi ele em conjunto, justamente com Edson Oliveira Júnior e Laerte Xavier. Antes de começar, eu quero agradecer a todos pela presença, a organização do evento também pela oportunidade, e parabenizar os outros autores pelas suas respectivas publicações. Dando início, é bem importante a gente esclarecer primeiro o que é o UML, que vai ser bem discutida por aqui, né, o tema focal do artigo. A UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada, ela foi padronizada em 97 e ela é utilizada justamente para modelagem de softwares. Ela suporta requisitos, análise e projetos. A linguagem ela dominou o mercado por muito tempo e atualmente ela continua sendo amplamente utilizada ainda, mesmo que sua utilização tenha caído um pouco ao comparar com as décadas de 2000 e 2010. Mas mesmo assim, ela ainda é considerada a língua franca da modelagem e amplamente utilizada, né? Porém, pouco se sabe, ou melhor, se sabia, sobre como se dá uso profissional do UML, especialmente relacionando com seu ensino. É justamente esse ponto que a gente explorou no artigo. Dessa forma, o nosso objetivo foi justamente caracterizar o ensino e o uso profissional do UML, com o propósito de comparar os dados obtidos com os resultados de Oliveira Júnior et al., então uma replicação do estudo, e discutir ações futuras, do ponto de vista de pesquisadores da área da engenharia de software, no contexto de docentes de instituições de ensino superior e profissionais da indústria de software de Belo Horizonte e região. Para a gente conseguir cumprir com esse objetivo, a gente elaborou 4 questões de pesquisa, que são elas: como a UML tem sido ensinada em Belo Horizonte e região? Em qual contexto a UML tem sido ensinada em Belo Horizonte e região? Como tem sido a aprendizagem de UML em Belo Horizonte e região? E como tem sido o uso da UML em empresas de Belo Horizonte e região. Descrevendo brevemente, né, a metodologia que a gente empregou, a gente realizou uma pesquisa qualitativa e quantitativa que constituiu justamente na replicação de 2 surveys, ou questionários. O primeiro deles foi destinado aos docentes e o segundo a profissionais da região de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. A análise para os resultados, a gente foi por base da estatística descritiva para os dados quantitativos e para os qualitativos a gente usou do método de Open Cart Sorting. Por fim, a gente também elaborou suposições e ações futuras visando guiar e melhorar o ensino de UML. Partindo agora para os resultados encontrados, justamente é importante, né, a gente esclarecer qual foi o público-alvo que respondeu os questionários. Quanto aos docentes, a gente teve 13 respostas, sendo que 9 são doutores e 4 mestres, e que lecionam em 4 diferentes instituições de ensino superior. Quanto ao tempo de experiência, né, a gente teve, com o ML, a gente teve mediana de 18 e média de 14 anos e meio, o que mostra que pelo menos metade da amostra tinha pelo menos, né, 18 anos de experiência, o que é uma experiência muito boa com o ensino de UML. Já quanto aos profissionais, tivemos 33 respostas, sendo que 16 são estudantes e 17 já graduados. Dentre esses, temos pós-graduandos, mestres e doutores também. E os estudantes estão atualmente em 3 instituições de ensino diferentes e todos, né, ao todo, trabalham em 27 empresas diferentes. Quanto à experiência, contando tanto graduação quanto atividade profissional, a gente teve mediana de 7 e média de 9,3 anos. Então, novamente, metade tem pelo menos 7 anos de experiência com o ML. Então, iniciando, trazendo a forma de ensino, que a UML é lecionada, por identificadas 3 diferentes formas. Então, quanto aos docentes, à esquerda, é possível ver que 61% lecionam UML em disciplinas de engenharia de software. Então, uma disciplina de engenharia de software que dentro dela tem um conteúdo de UML. 31% diluído em diversas disciplinas e apenas 8% em uma disciplina só de UML. Já quanto aos profissionais, a gente vê que 55% aprende diluído em disciplinas, 32% em uma disciplina de engenharia de software e 13% em uma disciplina específica de UML.
É possível ver uma diferença, né, entre os dois públicos. Enquanto a maior parte dos docentes leciona em uma disciplina de engenharia de software, os profissionais, por sua vez, eles aprendem diluído em várias disciplinas. Isso a gente pensou que é por causa de dois motivos, ou porque realmente, né, ao longo do tempo, teve uma mudança no ensino, desde quando os profissionais formaram até atualmente, quando os docentes lecionam, ou também porque o docente pode lecionar em apenas uma disciplina, né, uma disciplina de engenharia de software, por exemplo, mas os profissionais podem ter mais de uma disciplina que tenha na carga horária a UML. Para entender um pouco mais como se dá o ensino, o aprendizado e o uso dos diagramas UML, a gente pediu nos questionários que os respondentes caracterizassem os diagramas que a gente listou, baseando em 3 categorias. Para os docentes, a gente pediu que marcasse os diagramas que eles selecionam em suas aulas e também os que têm mais ênfase no ensino. A gente pediu os 3 de mais ênfase para cada um deles. Já para os profissionais, aqueles aprendidos na disciplina, bem como os que tiveram maior ênfase na sua formação, novamente a gente pediu também os 3, e, por fim, aqueles são de fato utilizados no dia a dia das empresas. É notável, foi claro para a gente que os diagramas de caso de uso de classes são os mais relevantes e mais utilizados, tanto para os docentes quanto para os profissionais. E que também, nas empresas, o diagrama de sequência ele foi muito utilizado, né? Foi o terceiro mais utilizado. Só que a gente vê uma certa discrepância, porque nenhum docente realmente marcou ele como tendo ênfase. E é um ponto que a gente precisa justamente analisar para pensar em melhorias para o ensino. Com relação às ferramentas case utilizadas como apoio para a construção dos diagramas UML, tem para ver nos gráficos novamente na esquerda, docentes e direita profissionais, que a Judastar e o Draw.io foram as duas que mais se destacaram. O Judastar foi marcado, né, tanto por todos os profissionais quanto por todos os docentes. Já o Draw.io foi por todos os profissionais e por 4 dos 7 docentes. Também é bem notável, né, a gente ver essa outra. Então, são outras ferramentas que um ou dois usam, né, mas que realmente dá para ver que é mais de uma ferramenta que é apoiado no ensino. Agora, baseando nos resultados, a gente conseguiu delinear suposições e direções visando melhorar a qualidade do ensino de UML e seu alinhamento com a indústria de software. Também a gente visou ampliar a motivação dos estudantes. Então, são elas. Começando, né, que diversos diagramas pouco utilizados pela indústria são abordados no ensino de UML, o que justamente dificulta o entendimento dos alunos e gera confusões para diferenciar e identificar os diagramas. Então, assim, a nossa sugestão é que o ensino tenha ênfase nos que são realmente mais utilizados pela indústria, promovendo a utilização dos diagramas, né, de uma forma contextualizada e adequada. Partindo para a segunda, a UML tem sido ensinado baseando-se na modelagem de exemplos fictícios, nos quais são explícitos os diagramas necessários. Então, o que a gente identificou foi que muitos profissionais, né, afirmaram que quando nas aulas tem que se modelar, já pede um diagrama específico que precisa se modelar. Vou falar, modele esse tema utilizando um diagrama de classes. E na vida real isso não acontece. Então, isso dificulta um pouco para entender na vida real quais são os diagramas necessários. Então, a nossa sugestão é o emprego de metodologias de ensino que fomentem a prática dos alunos, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em exemplos ou até mesmo em projetos, justamente para que o ensino seja mais próximo ao que será visto na vida real dos estudantes. Seguindo, as motivações para o ensino do UML são claras para os docentes, porém os mesmos não percebem as limitações existentes que enfraquecem o aprendizado nem as necessidades da indústria. Então, assim, a gente encoraja a realização de estudos empíricos para obter a percepção dos alunos e as demandas dentro das empresas. A gente percebeu também que a maioria dos profissionais tem experiência básica ou não utilizam o UML em seu ambiente profissional. Nossa sugestão é justamente que sejam oferecidas pelas empresas capacitações de UML para os seus funcionários e colaboradores. A nossa penúltima suposição é que os elementos do UML são utilizados de forma isolada, sem seguir os padrões impostos pela linguagem, para abstrair softwares nas empresas. Então, o que a gente viu é que muitos profissionais nas empresas utilizam de alguns elementos do UML de formas separadas, justamente para dar essa claridade de abstração do software. O que a gente sugere é que a gente entende que esse é realmente uma prática comum e que pode continuar, mas que deve ser formalizado quando a UML for utilizada para documentação,
não só para explicação. Por fim, a adoção majoritária de métodos ágeis, em adição à falta de tempo e desvalorização das documentações, são fatores limitantes para a ampla utilização do OML nas empresas. Então, a gente sabe, né, que os métodos ágeis vêm dominando realmente o mercado, e o ensino, muitas vezes, continua se baseando também na metodologia tradicional de desenvolvimento de software. E na sugestão é que sejam difundidos melhores os benefícios da modelagem de software, para o aumento do entendimento da solução e como artefatos de documentação, e redução dos custos de desenvolvimento e manutenção. A gente tentando difundir, né, esses benefícios da OML, a gente consegue ampliar seu uso, que é tão beneficiador. Então, seguindo para aprimorar o ensino do OML, a gente também propôs ações que abrangem estratégias para melhorar a qualidade do ensino e também alinhar com as demandas da indústria de software. A gente elencou 5 ações futuras, que são: a gente sugere que mestrandos na área de engenharia de software tenham em suas disciplinas uma carga horária mínima compatível com o ensino dos principais diagramas OML. E os 2 mais identificados, né, são caso de uso e classe, mas também é importante que o de sequência, muito utilizado pela indústria, seja enfatizado nas aulas. Sugere-se que o desenvolvimento de materiais didáticos de forma aberta e colaborativa entre os docentes profissionais seja realizado, baseando-se novamente nos exemplos reais e no contexto ágil, que é o mais utilizado. A gente fomenta a integração do conteúdo da linguagem OML, pelo menos diagramas mais utilizados, em programas do tipo Academy das empresas ou em oportunidade de treinamento profissionais, justamente para trazer mais capacitação para esses profissionais que não utilizam tanto o OML no dia a dia nas empresas. Por fim, estimula-se a criação de um grupo de colaboração docentes profissionais entre as regiões analisadas, né, da replicação do SURF, que seria Maringá e Belo Horizonte, para movimentar e promover a discussão sobre a modelagem de software. Agora, para finalizar algumas conclusões que foram obtidas através do estudo, é que ficou muito claro que os benefícios da utilização do OML são muito difundidos, tanto para os docentes, né, que até mais, quanto entre alguns profissionais. E a principal motivação identificada para o uso foi justamente o aumento do entendimento das soluções e dos processos. De todos os diagramas, né, da OML, justamente, novamente, o de casos e classes de uso são os mais relevantes, sendo que sequência também tem uma grande utilização. E a ferramenta Case do Jastar é realmente a mais utilizada para apoio para a construção dos mesmos. É até bem interessante que essa também é um software livre, então todos têm acesso a ela, o que não limita o ensino para só aqueles que têm a licença. Isso é muito importante que sejam de software livre. Constatou-se também que é um espaço para aproximar o ensino de OML às práticas adotadas pela indústria, que adota um contexto majoritariamente ágil. O que a gente viu é que tem todas as empresas, né, realmente adotam um contexto ágil, são poucas que envolvem também o tradicional, mas nenhuma só o tradicional, e que tem muitas instituições de ensino e professores que continuam adotando só o tradicional. Então, nossa visão é mostrar isso para tentar justamente aproximar os dois, para que seja realmente mais difundida o OML. Comparando também os 2 estudos, né, em Maringá e Belo Horizonte, a gente viu que Belo Horizonte tem um contexto mais ágil de ensino, então ele é um pouco mais próximo do que é utilizado pela indústria, mas justamente ainda há espaço para essa aproximação. E como trabalhos futuros, a gente propõe que seja replicado o estudo em outras cidades, justamente para a gente conseguir ter um panorama nacional de como se dá a utilização do OML. E também um ponto importante que a gente pode aprofundar mais, né, em outras replicações, é justamente nas metodologias de ensino adotada, para ver quais são as mais efetivas e quais realmente conseguem agregar mais para o OML. Eu agradeço a todos pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntá-las. Muito obrigado, Ian, pela apresentação do trabalho. Muito interessante a pesquisa. Como professor que já ministrou disciplina de modelagem com ML, me agrada ver o tema ainda em voga e sendo objeto de pesquisa na indústria, inclusive, né? Então, convido aos participantes que tiverem dúvidas para postar suas dúvidas no chat ou fazê-las por áudio e vídeo. Fabrício faz uma pergunta. Ian, primeiramente, parabéns pelo trabalho. De fato, as metodologias ágeis estão bastante presentes no mercado, causando o desuso da OML em alguns projetos. Como você vê essa situação? Perfeito. Eu realmente vejo
que as metodologias ágeis realmente dominam o mercado atualmente e que tem até um desprezo pela documentação, seja por falta de tempo, né, ou justamente por não ter um benefício imediato. Eu acho que você começa a ver a necessidade da documentação no futuro quando você precisa manutenir um software antigo. Então, se a gente conseguir, anteriormente a ter esse problema, né, ter essa dificuldade, essa morosidade para entender um software que já foi feito, se a gente conseguir difundir os benefícios da UML para os profissionais que estão se formando, para os estudantes, eu acho que realmente a gente consegue, talvez, não reverter totalmente, né, mas a gente consegue melhorar esse cenário, justamente priorizando o que deve ser modelado. Tem um complemento dessa pergunta do Whindersson. Complementando a pergunta do Fabrício, é comum ouvirmos a frase "o ML is dead". Muito legal ver nos seus dados que não é bem assim. Sim. Até a gente viu nos trabalhos relacionados, né, quando a gente foi estudar justamente o assunto, até convido vocês a lerem o artigo e aprofundarem mais nisso, a gente viu que tem muita discussão quanto à utilização ou não da OML. A gente viu que, com certeza, todo mundo considera a OML como a língua franca da modelagem, isso eu não tenho dúvida, e que das empresas que utilizam, ela é a mais comentada, né, depois até do fluxograma, que é muito utilizado também, e que é um assunto muito discutido, mas pelo que a gente percebeu, tanto no nosso estudo quanto na maioria dos outros, ela ainda é sim bem utilizada, mas realmente ela tem caído um pouco em desuso, né, se comparar com as décadas passadas. Então, eu confesso que realmente me surpreende alguns dados, eu estava lendo no artigo também, alguns dados assim mais detalhados você coloca, né? 27 empresas diferentes, correto, Ian? Correto? E eu entendi corretamente que 70% das empresas disseram que utilizam modelagem com ML, algum tipo de diagrama, é isso mesmo? Isso mesmo. Não então, utilizam. Me surpreendeu assim, muito realmente a utilização, né? Claro, considerando como você colocou, o diagrama de classes, que é o mais utilizado e tal. Temos uma outra pergunta, Nécio. Parabéns pelo trabalho, Ian. Vocês perguntaram como os profissionais modelam software quando não utilizam o ML? Que outra linguagem ou abordagem utilizam? Teve alguma pergunta nesse sentido? Sim, teve sim. A gente perguntou quais são as linguagens de modelagem, né, além da UML, que são realmente utilizadas pelas empresas, né? Porque a gente viu que a segunda mais utilizada é o fluxograma. Até estou tentando pegar o artigo as outras aqui, com certeza, porque agora de cabeça assim eu não vou saber, mas até convido a todos, tem no artigo sim explicando quais são elas, mas realmente a UML é a principal de todas, fluxograma também é muito utilizado. Até um ponto que vale a pena trazer é que existem algumas formas, né, de modelagem da UML. Então tem tipo diagramas formais, que são realmente aqueles com todos os componentes bonitinhos, seguindo toda a sintaxe, e os informais, que utilizam só de... Você pega um componente de um, pega do outro, vai... É justamente para dar uma abstração, né? Como a gente disse, para documentação isso não é interessante. A gente viu que essa modelagem informal é muito usada nas empresas justamente para passar contexto para outros profissionais. O Whindersson colocando lenha na fogueira da discussão. O código é o modelo e a arquitetura. Muito bem, muito bem. Assim, particularmente na minha experiência, tanto profissional quanto de docência, né? Eu vejo, na verdade, não a UML em si, mas a modelagem como uma ferramenta de abstração assim essencial, especialmente para o aluno novato que está começando com a modelagem orientada a objetos, especialmente, na verdade, com a solução de problemas de forma orientada a objeto, né? A modelagem eu percebo que ajuda muito na abstração, né? Em entender melhor as soluções possíveis. Então, como ferramenta de tornar mais palpável, digamos assim, o pensamento, né? A modelagem e o ML como ferramenta. Daí eu vejo muito dessa forma. Darcy comenta, talvez possa ser citada a BPMN, né? Para a modelagem de processos, né? Mas para a computação, o ML é um padrãozão que todos já trabalham na área e conhecem. É padrão de fato, né, Darcy? Queres comentar alguma coisa, Ian? Não, com certeza. Porque o BPMN também foi comentado, né, justamente nessa pergunta sobre outros modelos de outros linguagens para modelagem, né? Justamente como a gente focou um pouco mais em modelagem de software, ela não se sobressaiu tanto.
Manuela faz outro comentário também, muito bom ver dados sobre o uso do ML, seria muito bom replicar pesquisas assim em mais universidades, para que os alunos notassem mais a importância do uso. Com certeza, justamente esse é o objetivo. Eu convido a quem quiser replicar o estudo, a gente está super aberto a isso. Justamente o objetivo é ter um panorama nacional, né, para dar o ML, para a gente justamente melhorar como que ensinar. Quem sabe conseguimos, seria muito interessante. O Mário Pereira comenta, e o Nécio também reforça, a utilização do C4 para modelagem. Foi citada essa abordagem? Se não me engano, um respondente citou ela sim, mas foi realmente bem baixa, pelo que a gente viu, né, a adoção do C4. Legal, muito interessante. Também, Roberto comenta, aqui em nossa universidade, usamos o ML em nosso projeto já no terceiro semestre, junto com programação orientada a objetos, e os alunos usam exatamente os diagramas mais usados, classes e casos de uso. Mas nosso foco é o uso do ML como ferramenta de comunicação, em lugar de um modelo mais rígido. É como eu enxergo também, Roberto, como uma forma de ajudar na comunicação da solução que foi imaginada por uma dos membros da equipe, né? O Whindersson levanta a mão, por favor, Whindersson. Não, Ian, parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Então, para comentar, né, que quando eu vi a submissão do teu artigo, eu fui no meu grupo de graduação, né, tem mais ou menos assim, umas 40 pessoas, exatamente perguntar lá no grupo se hoje, 20 anos depois de formado, se na atuação profissional deles, eles usavam, né, e realmente de todos que responderam, foram mais de 20, ninguém usava o ML no dia a dia, né? Então, achei bem legal o teu trabalho, que trouxe uma outra visão. E o que eles falavam muitas vezes lá? É que a ideia mesmo era usar o ML para comunicar, mas muitas vezes tinha um esforço de fazer e a pessoa ainda não entendia. Então, às vezes, a descrição textual com histórias de usuário e um desenho arquitetural usando uma legenda própria, né, ali dentro da empresa, era, às vezes, mais interessante do que ir atrás de uma ferramenta, um ML, usar os padrões, porque, às vezes, nem as pessoas que estavam lá no time interagiram, entendiam muito bem os aspectos, né? Então, no final, a ideia lá no começo, que era ter uma linguagem única para facilitar a comunicação, acabava que na prática não existia, né? Então, achei bem legal que o teu trabalho vai contra exatamente, talvez meus amigos já são de uma geração já mais avançada que já estão negando a existência, né? Eu não sei qual era a faixa etária das pessoas que responderam, por exemplo. Perfeito. Isso que você falou de ser mais para comunicação, a gente reparou muito mesmo, justamente essa questão dos diagramas informais, e elas são realmente bem aliadas a outros tipos de passagem de contexto, bem como informações textuais, ou até a própria fala mesmo, né? E a gente preza por isso também, eu acho que o ML tem um papel importante por isso, por ser justamente conhecida por muitas pessoas, mas o que a gente identificou foi realmente que a experiência com o ML dos profissionais é até que baixa. A gente viu que de todos, né, 36% tem uma experiência básica só com ML, e 24% moderada, e também avançada também é 24%. Né? Então, realmente, a maior parte deles tem é um auto-julgamento, né, uma experiência básica com a UML. E quanto à faixa etária, a gente pegou uma faixa etária bem diversa. Então, se for para pensar de experiência profissional, a gente teve gente tanto de 1, né, quanto de 30 anos de experiência, até a gente precisou fazer né, no estudo preliminar, a gente precisou fazer uma modificação no questionário. A gente perguntava, como você aprendeu o ML? Até um respondente comunicou com a gente, olha, eu não aprendi o ML na faculdade porque foi antes da padronização dela. Então, a gente realmente pegou um público amplo e um espectro que realmente acho que a gente consegue trazer um panorama que seja generalizável. Legal, muito obrigado, Ian, e os demais pelos comentários. Temos mais alguns comentários também no chat, reforçando a importância do uso da UML como ferramenta também para abstração e tal. Darcy, Cláudio, muito obrigado. A discussão está bem interessante, mas o nosso horário está apertado, então vamos dar continuidade aqui às perguntas. Peço, por gentileza, se alguém tiver mais alguma pergunta, uma consideração, por favor, colocar no chat para que o Ian possa responder, se for possível, né? E dando continuidade a essa discussão tão interessante. Eu realmente teria que
conversa para muito tempo ainda a respeito desse assunto, me interessa muito, mas vamos em frente, temos outro trabalho. Muito obrigado, Ian, parabéns pela apresentação, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Ian. Vamos em frente, então. A nossa última apresentação da nossa sessão técnica é o trabalho intitulado Gamificando Aulas Invertidas no Ensino de Engenharia de Requisitos, um relato de experiência, de autoria de Maria Elane Rodrigues, Gabriela Nayara Duarte, Whindersson Viana, Ana Beatriz Marques e Nécio Veras. Temos Elane, vai fazer a apresentação. Isso? Isso. Muito bem, pode compartilhar sua tela, por gentileza. Temos, então, 10 minutos para a apresentação e, em seguida, as discussões. Tudo certo? Estão vendo a tela? Sim. Já posso iniciar? Por favor. Eu vou começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou parda, tenho cabelos longos, escuros, tenho olhos castanhos, estou com blusa preta e atrás de mim tem uma parede cinza. Então, como já foi falado, né, o título do trabalho é Gamificando Aulas Invertidas no Ensino de Engenharia de Software de Requisitos, um relato de experiência. Esse trabalho foi realizado por mim, Maria Elane, Gabriela Nayara, Nécio Veras, Ana Beatriz e o Whindersson Viana. Então, aqui está o roteiro da apresentação. Vou iniciar falando um pouco da introdução, depois a metodologia, os resultados e, por fim, as considerações finais. Vamos contextualizando. O ensino de engenharia de software, né, ele visa fornecer uma base teórica para os estudantes, né, para que consiga uma compreensão profunda dos conceitos e dos princípios fundamentais. Estudos, a gente vê que eles afirmam que apenas o ensino teórico de forma expositiva, né, não prepara esses estudantes para o mercado de trabalho, né? E então, uma abordagem interessante é justamente integrar a parte teórica e a parte prática com atividades, né, que esses estudantes possam vivenciar durante o ensino, para ter uma melhor compreensão do processo de desenvolvimento de um software. Então, o tópico de engenharia de requisitos, ele é fundamental, né, para promover o entendimento inicial do escopo do software e também garantir a qualidade do produto que está sendo desenvolvido e também a satisfação do cliente quando esse produto foi entregue. E em diversos trabalhos, né, é mencionado a utilização da sala de aula invertida como uma metodologia para fazer essa junção da parte teórica com a parte prática, porque essa metodologia ela permite que sejam feitas, né, atividades práticas e colaborativas com esses estudantes. Então, o objetivo desse trabalho foi justamente ludificar esse processo de aprendizagem de engenharia de requisitos para tentar promover, né, o engajamento dos estudantes durante a fase da sala de aula invertida, né, utilizando essa metodologia. Então, nesse trabalho, a gente fez a combinação da metodologia de sala de aula invertida com alguns elementos, né, de gamificação para o ensino de engenharia de requisitos. E a metodologia utilizada, né, foi dividida em 4 passos. Primeiramente, foi a elaboração da proposta de ensino, depois foi feita a preparação do material didático, e depois a aplicação na sala de aula mesmo, e, por fim, a gente fez uma avaliação dessa aplicação dentro da disciplina. Então, essa primeira etapa, a gente definiu qual seria a metodologia, né, como foi escolhida a metodologia de sala de aula invertida. A gente pegou o padrão, né, da sala de aula invertida, que seria uma atividade antes da sala de aula e depois atividades práticas e, por fim, né, uma avaliação do conhecimento adquirido por esses alunos. Então, na nossa metodologia ficou da seguinte forma. Primeiramente, um pré-teste foi realizado com os alunos, né, para entender o conhecimento prévio desse aluno. Depois, partia para o estudo com o roteiro, que seria onde ele ia, de fato, aprimorar o seu conhecimento
ou se ele não tinha nenhum conhecimento, entender, né, o assunto que está sendo abordado. Depois foi feito um pós-teste, que seria justamente para a gente comparar o conhecimento que ele já tinha com o conhecimento que ele adquiriu depois de realizar o estudo com os roteiros. Depois vinha a parte da sala de aula, que era feita atividades práticas em sala de aula, e, por fim, tinha o pós-teste, em que o aluno realizava, né, respondia a um outro questionário sobre o conhecimento que ele tinha tido ao longo de toda essa experiência. Então, para gamificar essa parte da sala de aula invertida, a gente utilizou alguns elementos de gamificação, né? No pré-teste, a gente utilizou a pontuação, no roteiro, a gente utilizou narrativas, fases, missões e recompensas. No pós-teste 1, a gente utilizou pontuação e feedbacks, e no pós-teste 2, pontuação e recompensas, e nas atividades práticas, as atividades foram feitas em equipes, e também tinha essa questão da competição entre as equipes. No segundo passo, que foi, de fato, a preparação desse material didático, foram definidos 4 tópicos, né, que justamente para ensinar a parte de engenharia de requisitos. Então, primeiramente, foi feito ensinar os conceitos de requisitos, depois o processo de engenharia de requisitos, a especificação de requisitos e, por fim, técnicas de levantamento de requisitos. E para esses 4 tópicos, né, então foram criados aqueles elementos que eu acabei de apresentar na metodologia, né? O pré-teste, o pré-teste, o roteiro, o pós-teste 1, a atividade em sala e o pós-teste 2. Então, no roteiro de estudos, a gente adotou uma narrativa, e essa narrativa era contada como se fosse a seleção de candidatos, né, para uma empresa de desenvolvimento de jogos, e eles tinham que fazer todo esse treinamento de engenharia de requisitos. Então, o personagem principal da narrativa que a gente utilizou foi um assistente virtual chamado Ben, né, e aqui nessa primeira imagem. E também toda a aula tinha uma videoaula nessa parte do roteiro de estudos. No pós-teste 1, um detalhe interessante é a parte de feedback que a gente fez para dar o feedback para o aluno sempre que ele acertava ou ele errava uma questão. E também uma outra coisa que a gente utilizou na parte de gamificação foi em relação ao pós-teste 2, que foi os alunos, né, que alcançaram nesse teste, que seria o último teste da metodologia, alcançaram 70% da pontuação, né, desse pós-teste de cada conteúdo. Eles receberam no final um badge, né, que seria dizendo que eles tinham se destacado nesse conteúdo. Então, para cada conteúdo, a gente definiu uma personalidade da área de engenharia de software e engenharia de requisitos. E na etapa de aplicação, então, a gente fez a aplicação na disciplina de engenharia de software, e essa disciplina, ela é ofertada obrigatoriamente para o curso de ciência da computação, e ela é optativa para o curso de engenharia de software. Então, na disciplina, tinham pessoas dos 2 cursos. E no total, eram 41 estudantes, e toda essa metodologia foi aplicada em 6 aulas durante 3 semanas. Então, por último, né, foi feita a avaliação, né, do uso da proposta, e a gente fez 3 avaliações. Uma foi a percepção dos estudantes, que a gente aplicou um questionário, perguntando como os estudantes tinham se sentido em relação à proposta, como eles viam a questão da sala de aula invertida, a parte de gamificação, todos esses elementos que foram utilizados na metodologia. Também a gente fez uma análise do engajamento dos estudantes por meio da participação deles em todas essas etapas, né? O pré-teste, o roteiro, o pós-teste 1, a atividade e também o pós-teste 2. E, por último, a gente também fez uma análise do desempenho desses estudantes. Essa análise foi feita uma comparação, né, em relação à nota mesmo dos alunos,
do pré-teste em relação ao pós-teste 1 e também ao pós-teste 2. Então, aqui eu trago os resultados. Em relação à percepção dos estudantes, a gente vê que, em relação ao aprendizado, eles destacaram, né, a maioria concordou, que eles aprenderam o conteúdo ministrado. Na parte negativa, eles destacaram a pandemia, que a gente perguntava, né, como era o primeiro semestre em que a gente estava ministrando essa disciplina pós-pandemia, né, a gente perguntou em relação a isso. E também a parte sobre a aula invertida, né, também era a primeira vez que eles tinham contato com a aula invertida. Então, eles destacaram, concordaram, né, que a aula invertida, ela contribuiu para que eles tivessem um melhor aprendizado, eles também se sentiram motivados com as partes que tinham, né, a parte de gamificação, e só que também eles destacaram que o tempo que foi que eles tiveram mesmo para responder às atividades, eles acharam que foram limitantes, né, na parte do estudo deles. E aqui, em relação ao roteiro, a maioria concordou que o roteiro ajudou, né, na parte de aprendizado. E aqui também tem a parte de engajamento. Sobre o engajamento, a gente analisou de todas as fases, né, dessa metodologia, e a gente pode ver que, em relação à atividade em sala de aula, a participação foi bem maior. E também tem uma questão que o primeiro conteúdo foi onde eles participaram mais, porque como era uma metodologia nova, então eles estavam bem motivados para participar disso. E em relação ao desempenho, a gente fez para cada conteúdo, né, e o pré-teste e o pós-teste 1 e o pré-teste e o pós-teste 2. No primeiro conteúdo, teve uma diferença significativa em relação ao pré-teste e o pós-teste 2, mas em relação ao pré-teste e o pós-teste 1, não teve uma diferença significativa. E os demais conteúdos, como a gente pode ver aqui, o conteúdo 2, nos dois, né, tanto o pós-teste 1 como o pós-teste 2, teve uma diferença significativa. E no conteúdo 3, a mesma coisa, e no conteúdo 4 também. Apenas o conteúdo 1, que foi o primeiro ministrado, né? Então, a gente acredita que pode ser que eles tiveram dificuldade por ser o primeiro contato deles com a metodologia. Então, indo para considerações finais, nessa pesquisa, né, a gente criou uma proposta de metodologia de ensino, juntando o SAI e a gamificação, e a gente fez a adoção dela na engenharia de requisitos, para o ensino de engenharia de requisitos, numa turma de graduação com 41 alunos. Os estudantes, eles consideraram, né, os materiais adequados para a aprendizagem, e também eles ficaram satisfeitos com o formato das aulas. E eles consideraram também que a aprendizagem foi satisfatória, isso a gente considerando a maioria. Então, em relação ao engajamento, a gente observou que teve um comportamento similar em todos os conteúdos, né? E também o maior engajamento foi em relação ao pré-teste, às atividades de sala de aula, como eu já tinha mencionado anteriormente, e o pós-teste 2. Em relação à análise estatística, como eu também já mencionei, a gente só não identificou uma diferença significativa no primeiro conteúdo, né? Nos demais conteúdos, foi possível observar uma diferença significativa entre o pré-teste e os pós-testes. E em relação ao nível de aprendizagem, como não teve um grupo de controle com a metodologia, utilizando a metodologia tradicional, a gente não tem como afirmar se teve, quanto foi nessa contribuição em relação à metodologia tradicional. Então, a única coisa que a gente pode afirmar é que teve ganhos de aprendizagem. Conseguimos observar isso. E como trabalhos futuros, a gente pretende, né, conduzir novas experiências com a metodologia e também investigar o impacto do perfil de jogador dos estudantes
nos resultados obtidos. Isso já era uma ideia nossa de ter feito nessa aplicação, só que pelo tempo limitado não deu para a gente aplicar. Então, ficou para trabalhos futuros essa questão de investigar o perfil de jogador de cada aluno. Então, aqui está as referências utilizadas nessa apresentação. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Elane, pela apresentação, realmente muito interessante o trabalho. Temos algumas perguntas já no chat. Heitor Costa. Elane, parabéns pelo trabalho realizado e pela apresentação. Pergunta 1. Qual foi o impacto de adotar aulas invertidas do ponto de vista do professor? Do professor, né? Bem, o contato que eu tive com a professora, né? Eu estava como monitora da disciplina, então eu acho que, assim, a professora me relatou que ela gostou muito, ela também é autora do artigo, acho que ela está aqui presente. E, no entanto, ela disse que, tipo, essa questão da aplicação da metodologia, ela achou muito pesada para uma pessoa só. Então, ela falou várias vezes que ela só conseguiu fazer essa aplicação na disciplina porque eu estava auxiliando ela, né? Então, foi mais em questão a isso. Só que os resultados foi bem satisfatório, ela ficou muito feliz com isso. Bem interessante esse comentário da professora, né, que realmente Sim. Aumenta, pelo menos na primeira aplicação, talvez, né, Elane? A primeira vez que é aplicado, né? Talvez quando repetir, os materiais já vão estar prontos, Sim, os sim. elementos de aplicação já vão estar preparados, né? Sim, a gente fez a primeira aplicação no início de 2022 e a gente aplicou também no segundo semestre. A gente fez a mesma aplicação e foi bem mais tranquilo, sabe? Porque já estava tudo pronto. Então, a questão mesmo de análise foi só mais em relação às atividades, que eles realizavam as atividades e a gente realizava as correções. Mas a parte de questionário, de todos os conteúdos, já estava tudo pronto e a gente também conseguiu automatizar isso, né, para calcular as notas deles. Então, foi bem mais tranquilo. Legal. Tem uma segunda pergunta, Heitor. Não seria interessante fazer uma comparação da forma de administração antes e depois com aulas invertidas? Se eu entendi corretamente, por exemplo, comparando com uma turma que teve essa disciplina antes de aplicar isso, já que não tinha grupo de controle, né? Sim, é como eu falei, a gente não... É por conta do tempo mesmo, não, e também essa disciplina, ela é ministrada no campus, né, que foi aplicada, só tem ela, né? Então, ela é ministrada todo semestre, mas aí não tinha como a gente dividir a turma, porque também poderia ser injusto isso. Entendo. Então, não tinha como a gente fazer esse grupo de controle. Então, uma coisa também que pode ficar como trabalho futuro seria fazer essa investigação no ensino normal, né, da disciplina mesmo, com outra turma, né, porque no caso vai mudar os alunos, mas também dá para a gente conseguir mapear algumas coisas. Sim, interessante. Pergunta 3, ainda do Heitor. Vocês pretendem dar continuidade às aulas invertidas? O que se poderia acrescentar para melhorar? Pronto. No caso, sim, a gente pretende aplicar outras vezes. E eu acho que em relação ao que a gente teve de feedback dos alunos, eles destacaram muito em relação à ferramenta, porque a ferramenta que a gente utilizou foi o Google Forms, e ele não é tão adaptativo assim para incluir a parte de gamificação, né, e tal. E a gente já fez também um teste com uma ferramenta própria para gamificação. Então, são trabalhos que a gente quer desenvolver, né, fazendo essa junção da sala de aula invertida e gamificação e tentar encontrar uma metodologia que possa ser satisfatória tanto para o professor como para os alunos. Excelente. Muito obrigado. Agora, mais uma pergunta do Fabrício. Parabéns pelo seu trabalho, Elane. Como foi essa escolha dos elementos de gamificação? Mais utilizados, sugestões próprias, modelo específico? Como foi a escolha dos elementos de gamificação? Pronto. Os elementos de gamificação, alguns a gente se baseou num trabalho anterior, né, que foi feito pelo Unécio, que é coautor desse trabalho,
Então, essa parte de utilizar o Google Forms e a parte de como gamificar com o Google Forms foi baseado no trabalho dele. Então, o que a gente incluiu, além da parte do Google Forms, foi as atividades em sala de aula. Então, as atividades em sala de aula, a parte da gamificação, a gente fez de acordo com a atividade. Então, a gente definia as pontuações de acordo com a atividade, se era atividade... A maioria das atividades foram em grupo, né? Então, a gente definia uma pontuação que o grupo ia receber. Então, a parte da gamificação realmente foi feita bem manual, foi eu e a professora que definimos bem como ia ser essa parte da gamificação. Mas o restante dos elementos foi isso, a gente se baseou no trabalho anterior, que já tinha definido alguns elementos e como utilizar ele no Google Forms. Claro que ganha destaque a parte da gamificação, né? Que realmente para os alunos é bastante atrativa, né? Mas sim, temos ali 2 elementos de intervenção, né? Que é a sala de aula invertida e a gamificação, né? Na minha experiência com sala de aula invertida, uma dificuldade que eu sempre enfrentei ao experimentar isso é motivar os alunos para acessar o material antes, para ler, para assistir o vídeo e tal. Então, eu sempre tentava várias estratégias, e até na literatura comentam estratégias para poder realmente estimular o aluno a acessar esse conteúdo previamente, né? Eu vi que tem o pré-teste, etc. Isso era feito após a leitura do material, depois da aula prática, como é que era isso? Tinha algum outro elemento para estimular ele a acessar o material? Pronto. Para parte do acesso ao material, a gente disponibilizava pelo sistema, né, acadêmico, e também a gente viu essa questão de que estava sendo difícil para conseguir respostas deles. Então, a gente optou por criar um grupo no WhatsApp e a gente colocava o link sempre lá. E também uma coisa muito interessante foi que a gente, assim que ele respondia o pré-teste ele era a primeira coisa que o aluno respondia. Era justamente para a gente entender o conhecimento que ele já tinha em relação àquele conteúdo. Então, assim que ele finalizava o pré-teste, já aparecia o link para ele para o roteiro. E assim que ele terminava o roteiro, já aparecia para o pós-teste. Era todos vinculados. E também a gente disponibilizava um PDF que tinha todos os links para eles acessarem. Então, foi essa maneira que a gente utilizou para eles conseguirem acessar o material. Muito bem, muito obrigado, Elane. Temos mais alguma pergunta do chat? Não? Alguma manifestação dos colegas por áudio ou vídeo? Muito bem. Temos uma pergunta, Ana Beatriz. Por favor, Ana. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou coautora do trabalho, né? Fui professora da disciplina. Só para dar uma contribuição, que tem um ponto que eu acho que fez toda a diferença, que foi a troca de pontos, né? Os alunos, eles iam acumulando pontos ao longo da experiência, e aí eles puderam usar esses pontos, tanto na prova parcial como no trabalho prático. Eu não lembro agora a regra especificamente, mas tantos pontos eles poderiam eliminar uma questãozinha da prova. Sim. E a gente dava pontos para os, acho que eram os 10 primeiros, né? 5 primeiros a responderem o roteiro. Para eles chegarem no roteiro, eles tinham que passar pelo pré-teste. E eles não sabiam se tinham sido os primeiros ou não. Então, acho que isso incentivou muito eles a fazerem, e eles esperavam depois para saber se eles tinham sido um dos primeiros, né? Então, acredito que isso ajudou bastante no engajamento. Eu tinha notado uma pergunta também, que eu acabei não fazendo, porque teve várias perguntas, que era justamente um comentário sobre esse sistema que eu vi no artigo, esse sistema de troca de pontos, que eu achei muito criativo, muito interessante. Parece, sabe, esses programas de fidelidade, sabe, você troca os pontos e tal. Eu achei muito criativo essa proposta, parabenizo pela criatividade também, né? E eu acho que o mecanismo deve ter funcionado muito bem. Muito obrigado, Ana, pelo comentário. Mais algum comentário dos colegas? Elane, não? Acho que não. Então, muito obrigado. Parabéns novamente a todos os autores, coautores e coautoras do trabalho. Tá? Parabéns, Elane, também pela apresentação. Obrigada. Bom, pessoal, com isso estamos chegando ao fim então, da nossa sessão 8, Ensino de Engenharia de Software, do Terceiro Simpósio Brasileiro de Educação e Computação, EduComp 2023. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês durante esse momento, né? E poder aprender um pouco os resultados desses trabalhos, né? Confira, então, a programação no site do EduComp e continue conosco nas próximas etapas aí do evento, tá? Até a próxima, pessoal.
Um abraço a todos e a todas.